Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre políticas públicas e neurodiversidade. Eu, Juliano Domingues, e a professora Carol Ferraz recebemos a neuropsicóloga Juliana Cardoso. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. O Brasil ainda é bastante carente de dados oficiais sobre pessoas com transtorno do espectro autista ou com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido pelas iniciais TDAH. Mas certamente não são poucas. É bem possível que você esteja nesse grupo ou conheça alguém assim. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA, estima que 2 milhões de brasileiros adultos convivem com essa condição. Esse número deve ser bem maior, já que a neurodiversidade costuma ser subnotificada. Nos Estados Unidos, onde há um registro mais rigoroso, dados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção indicam que 1 a cada 44 crianças é diagnosticada com autismo por lá. E entre meninos, ele é 4 vezes mais comum do que entre meninas. Mas a neurodiversidade não se restringe a autismo ou déficit de atenção. Afinal de contas, e aí eu já agradeço a presença de vocês, professora Carol, Juliana. Afinal de contas, o que é classificado como neurodiversidade? Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Juliano. Eu agradeço pela oportunidade. Antes, a gente nunca pensaria que estaríamos debatendo sobre esse assunto tão importante que está, como você falou, invadindo as nossas casas, as escolas, todos os ambientes. E realmente é para se invadir, a gente precisa falar sobre isso. A neurodiversidade, ela vem com a ideia de quebrar a ideia que a gente tem um cérebro típico. Só um cérebro que funciona, uma forma de entender. E aí, quando a gente pega a literatura já europeia, inclusive, que bate muito nesse ponto, já tem um tempo, ela fala que todo mundo é neurodivergente, neurodiverso, porque todos nós temos um cérebro diferente. De nós três aqui, cada um funciona de uma forma. A gente compreende as emoções de uma forma, a gente tem a nossa percepção visoespacial diferente. E o que é que ele traz? Que não é como antigamente a gente falava muito, né? Neurotípico e atípico. Ele quer tirar esse azinho que segrega e quer trazer o quê? Uma neurodiversidade. A gente precisa incluir. E é nesse ponto que essa teoria está batendo, que as práticas públicas estão sendo direcionadas à psicologia e várias outras áreas de saberes. A gente está se intercomunicando para incluir, trazer o debate para as casas das pessoas, como a gente está falando agora aqui, para, de fato, conseguir reconhecer melhor e começar a deixar de diferenciar, que hoje a gente ainda, infelizmente, é um país que segrega, velado ou não. Professora Carol Ferraz, explica para a gente por que discutir esse tema, debater esse tema, trazer informações sobre esse tema no programa sobre direitos humanos. Qual é a relação entre direitos humanos e neurodiversidade? Juliano, antes de mais nada, é um prazer estar aqui de novo no TVDH com Juliana e com você, participando de um tema que me é tão caro. Na verdade, é muito importante que a gente ressalte que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é o primeiro tratado internacional que o Brasil recepcionou sem ressalvas e se transformou em emenda constitucional. O que é que isso significa afirmarmos? Que hoje a proteção, a tutela protetiva da pessoa com deficiência, e dentre as quais as pessoas que estão na neurodiversidade se incluem, é parte do nosso sistema legal e a nossa tutela protetiva constitucional. Isso tem uma revolução socialmente falando, inclusive no que tange a questão da proteção e da efetividade de direitos, porque faz parte de direitos fundamentais. A fala de Juliana, eu acho que ela é muito feliz porque ela bate a porta e diz assim, sabe o que a gente chama de normal? Normalidade não existe, porque não existe a normalidade. Na verdade, existem pessoas que são diferentes. E aí a Constituição Federal assegura que dentro dessas diferenças elas precisam ser tratadas de forma igualitária, com dignidade identitária, seja com o uso de nomenclatura correta, com a confecção de políticas públicas que acolham
as pessoas dentro das suas subjetividades e das suas necessidades em decorrência dessas subjetividades. Nós não somos iguais, mas nós temos o direito que essa nossa diferença seja homenageada com um acolhimento que nos torne iguais no exercício de direitos e obrigações. Agora, Juliana, como é que essa temática, né, você falou que tem cada vez mais invadido diversos espaços, né, as casas das pessoas, as escolas, do ponto de vista cronológico, como é que tem sido isso? E aí eu te pergunto porque me parece que tem um aspecto também geracional aí, né? E aí vou compartilhar com vocês um episódio particular e familiar, ainda muito pequenininho, meu filho trazer para casa essa frase, e foi ele que trouxe dessa forma, que normal é ser diferente, e ele aprendeu isso na escola. E eu não me recordo de ter sido eu, à época na escola, pequeno, exposto a esse debate. Quando é que isso começa a acontecer de maneira mais afetiva? Mas filho ensina a gente, né, Juliana? Sempre, Ainda bem que filho ensina ainda a gente. bem. Eu costumo falar muito que se a gente parar para pensar, eu estava falando mais cedo, se a gente parar para pensar na nossa turma no colégio, Uhum. tinha algum neurodiverso? Na minha tinha vários, não tinha diagnóstico. Exato, diagnosticado? Nenhum, não tem. Então, quando a gente começa a pensar nesse diagnóstico, é uma coisa muito recente. Quando a gente vem 20, 30, 40 anos, quem é que tinha TDAH e quem tinha autismo? Era raríssimo o diagnóstico. Uhum. Não que não tinha. Hoje, o meu foco no atendimento é no público adulto. Eu recebo pacientes com 60, 65, 58, 55, vindo para o consultório descobrir se tem TDAH, dislexia, autismo, por exemplo. E aí, quando a gente considera esses transtornos, que são transtornos no neurodesenvolvimento, ou seja, eles precisam estar lá atrás, na infância, precisava existir na primeira infância. No caso do TDAH, os sintomas tinham que estar antes dos 12 anos. Então, ele perpassou a vida todinha com prejuízos funcionais em relacionamento, trabalho, acadêmico, socialização, em tudo, e ia passando despercebido. Ou era percebido, mas ele era aquele garoto estranho que está tudo bem. Hoje, a gente está quebrando isso. Como a Carol falou, não é sobre ser estranho, é sobre acolher, é sobre respeitar as diferenças. E aí a gente começa a ver o maior conhecimento, o maior debate do conhecimento mesmo dos diagnósticos, e a gente está tendo muito diagnóstico. Tu falou uma coisa em relação ao TEA ser mais incidente em meninos. Uhum. Já tem artigos recentes que falam que não é que a incidência é maior, o diagnóstico é maior, porque a menina camufla. Então é muito mais difícil fazer um diagnóstico em mulheres com autismo do que em meninos autistas. Então a gente vai indo por esse complicador de fato do diagnóstico, e quanto mais a gente bate nos pontos, critica mesmo esses manuais diagnósticos, falando, não é só o que tem aqui, a gente tem dentro do espectro do TDAH vários outros comprometimentos além do que vocês estão colocando. Do TEA a mesma coisa, da bipolaridade a mesma coisa. Então, quando a gente começa a estudar e começa a falar, há esse aumento no diagnóstico. Não é porque não tinha, Uhum. é porque não era diagnosticado. Na verdade, eu queria chamar a atenção para a tua fala, de novo, Juliana, que eu acho espetacular. É como o mascaramento social é imposto às mulheres. E aí se espera que venha das mulheres um comportamento de submissão, né, de silenciamento. E, na verdade, não é que existam poucas meninas com TEA, elas são mal diagnosticadas, elas não são vistas e não são observadas. E aí, lembrem que na nossa época, você falou um termo que eu achei perfeito, porque era a forma como a gente caracterizava os neurodiversos na nossa época. Estranhos, os esquisitos, os nerds, e muito provavelmente pelos traços que eles apresentavam de isolamento, dificuldade de comunicação, interação social, a gente está aí numa régua muito da neurodiversidade, né? E é preciso que se diga isso. Não é que é uma invenção atual a neurodiversidade. Havia poucos profissionais especializados em diagnosticar. Hoje nós temos, ainda bem, né, profissionais muito envolvidos, sensibilizados e habilitados tecnicamente para que tenham essa percepção, porque são diagnósticos complexos. E mais, a gente precisa de transversalidades. Normalmente não se fecha o diagnóstico no único profissional, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Agora mesmo você trouxe variáveis que são de natureza histórico-sociais, né, e que interferem também nessa questão do diagnóstico, né? Isso é verdade. No próximo bloco, reportagem de Artley Medeiros traz informações sobre serviços públicos voltados a pessoas neurodivergentes. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre políticas públicas e neurodiversidade. E a gente abre esse bloco com reportagem de Artley Medeiros sobre prestação de serviço público a neurodivergentes. Será que é possível ter acesso a atendimento na rede SUS? E se sim, como é esse atendimento? Vamos conferir. Sociabilidade, aprendizagem, variação de humor, inteligência e instabilidade. Uma geração diferente e, ao mesmo tempo, desafiadora. Essas são uma das palavras-chave para quem quer entender um pouco mais o universo dos neurodiversos. Percebendo alguns sinais, Dona Alda Maria trouxe seu filho de 10 anos para ser atendido e passar por uma avaliação nesse centro psicossocial na cidade de Olinda, Grande Recife. Aqui é oferecido atendimento integrativo para os neurodiversos, onde é feito um diagnóstico e encaminhamento para exames e tratamento. Quando ele era pequeno, né, ele não gostava de zoada, ele não gosta de se socializar, fazer amizade, amigos, né? Aí as professoras me disseram. Também ele tem muita dificuldade de aprender, entendeu? Aí eu fui percebendo, né, que ele tinha esses problemas, só que a mãe não quer acreditar, né? Aí uma colega minha me indicou aqui, o CAPS, disse que ele ajuda pessoas, crianças, né, com esses problemas. Aí eu vim hoje para tentar marcar uma ficha para ele, né, para eu descobrir realmente o que ele tem, para eu ajudar ele, as professoras também ajudar ele, né. Quando falamos em neurodiversidade, nos referimos a condições neurológicas, sensoriais, comunicativas e sociais, que diferem no desenvolvimento de alguns indivíduos de outros. A pesquisa da consultoria Deloitte é de que 10 a 20% da população mundial seja neurodivergente. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros são considerados neurodivergentes, que apresentam um aspecto diferente em seu desenvolvimento neurológico e o diferencia da maioria. Isso atesta eles como caso neurotípico. Em alguns outros casos, é possível identificar indivíduos com síndrome de Tourette, descalculia, disgrafia e até mesmo os mais conhecidos, autismo e TDAH. Aqui nós recebemos o público de crianças e adolescentes, a faixa etária predominante, a grande maioria, em média, 2 e 8 anos, mais ou menos. E o motivo de trazerem aqui as crianças para avaliação é quando é observado algo de esquisito que é visto no comportamento da criança. Geralmente os profissionais notam, ou se não, isso é observado através da escola. Muitas vezes até os pais notam, mas fingem que não, porque é algo desagradável. Já nas crianças, o que se tem mais é autismo, retardo mental, menor grau TDAH, e mais raramente transtorno bipolar, e aí por diante, né? Mas autismo é o que é mais, né? E boa parte delas, na verdade, felizmente não tem nada, né? Nada de patológico. E o que está acontecendo, na verdade, que faz com que as crianças estejam se comportando, fazendo algo sendo agressiva, hostil, retraída, não quer entrar em contato com as outras, ou faz de forma violenta, ou tem umas brincadeiras excêntricas, enfim, não tem um significado de doença em si, né? Mas problema sim existe, né? Problema de outro âmbito, de outra origem. Uma vez que elas passam pela avaliação, para cada caso vai ser determinado o que se pode fazer para uma coisa personalizada, né? Se adapta àquela situação. Se ela requer um tratamento medicamentoso, ou se aliado a isso vai ser acompanhado por um psicólogo ou por terapia ocupacional ou por fonoaudiólogo, ou seja, muitos profissionais que trabalham com esse público. Isso vai depender de cada caso, eles vão necessitar de 1, 2 ou 3 desses, né? Às vezes é fora daqui, inclusive, né? Dependendo. E a função do CAPS é muito mais detectar, identificar, tratar a crise. Aqui é o CAPS infantil de Olinda, é o CAPS infanto-juvenil.
Então, nós atendemos todos os dias, de 8 às 17. Toda criança que chegar aqui de 0 a 17 anos e 11 meses, ela vai ser acolhida. Não precisa fazer uma marcação prévia, ela vem, demanda espontânea, é acolhida e aqui vai ser atendido por um profissional de saúde mental. Então, aqui nós temos algumas especialidades como psiquiatra, psicólogo, assistente social, arte educador. E aí esse paciente chega, essa criança, esse adolescente chega e vai ser acolhido por esse profissional. A princípio, nós fazemos atenção à crise persistente e agressivo. E aí essa criança, quando chega, ela vai ser acolhida por esse profissional, identificando-se a necessidade de fazer um tratamento específico, ela vai fazer adesão aos nossos grupos terapêuticos. Então, geralmente, quando esta criança e esta mãe chegam aqui, ambos chegam em sofrimento, mas não sabem identificar o que é que está acontecendo. E aí é muito importante que elas façam adesão, porque quando é criança ou adolescente, o trabalho tem que ser em equipe. A gente inicia aqui, mas as mães precisam dar continuidade em casa, né? Não só com a medicação, mas com o acordo que é feito aqui. Então, juntos nós construímos um PTS, que a gente chama que é o Projeto Terapêutico Singular. E aí a família participa desse momento, né? Nós também temos o grupo de mães, porque a gente entende que essas mães também precisam de um acompanhamento, de uma ajuda, de uma escuta qualificada muitas vezes. E aí é muito importante para que essas crianças possam seguir em liberdade, né? Elas possam sair deste sofrimento. A partir, então, da reportagem de Hartley, resgatando um pouco do que a gente falou no bloco anterior, né, a gente falou da questão do entendimento de uma maneira mais ampla, né, a respeito do tema, na sociedade, na escola, na família. E com relação ao papel do Estado, professora Carol, o que é que pode ser dito sobre o papel do Estado em relação a esse tema, sobretudo quando a gente pensa na prestação de serviço público? Veja, especificamente falando sobre a pesquisa e a reportagem que acabou de passar, a gente precisa entender que saúde mental dentro da esfera pública é uma referência. No Brasil, com a introdução do CAPS, que evoluiu demais a perspectiva de diagnóstico, acolhimento e tratamento, né? E somou ao esforço da luta antimanicomial, né? Porque lembre que as pessoas que estão dentro da neurodiversidade, elas eram institucionalizadas. Inclusive em países como os Estados Unidos, a Alemanha, a Suécia, que são referências em direitos fundamentais e garantias, né, do cidadão, da cidadã, essas pessoas eram institucionalizadas enquanto políticas públicas, eram retiradas das suas famílias e colocadas à disposição para cuidados do Estado. Mas como o Estado cuidou dessas pessoas? Nos Estados Unidos, por exemplo, realizavam pesquisas, tratavam como cobaias, e realizavam pesquisas com isótopos nucleares com relação a às pessoas dentro da neurodiversidade, autistas, Down, esquizofrenia, bipolaridade, porque elas eram pessoas que não eram pessoas, estavam sujeitas ao uso indiscriminado e um completo desrespeito da sua condição humana. E aí foram submetidas a serem inoculadas com vírus, com acesso à radiação, para saber, por exemplo, numa guerra química, numa guerra nuclear, quanto tempo levariam para a morte, etc. e tal, porque eles não podiam expor os soldados a risco, mas aquelas pessoas que não eram pessoas, que estavam dentro da neurodiversidade, podiam estar sujeitas a serem cobaias humanos. O Brasil não foi muito diferente, não. A gente tem uma história absurdamente, né, que é o Holocausto Brasileiro no hospital psiquiátrico. A sua colega, né, Daniela... Isso, virou um livro-reportagem, né? Espetacular, né, que ela faz uma denúncia onde 30 mil pessoas foram exterminadas. Similar a um campo de concentração, né, e o tratamento tão violento e aviltante quanto. Né? As pessoas foram exterminadas por fome, por maus tratos, lobotizadas, depois com uso de eletrochoque, que infelizmente o governo passado quis reintroduzir enquanto política pública de saúde mental, para tratamento de pessoas autistas, de pessoas com esquizofrenia, de pessoas bipolares, dentro de uma forma geral, dentro da neurodiversidade,
como sendo uma política pública, e foi preciso que os movimentos sociais voltassem e denunciassem, dizendo, olha, isso não pode ser considerado razoável, até porque é considerado em desuso desde a década de 50, da década de 60. É um anacronismo e uma violência aos direitos humanos. E houve ameaça de denúncia na ONU, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, para impedir que fosse isso publicizado enquanto política pública. Por uma questão muito, me parece, cultural, né? Ou seja, cultura como uma variável relevante aí nesse processo de estigmatização e de preconceito em relação à neurodiversidade, ainda é muito forte, né? Foi falado no bloco passado sobre as pessoas que obtêm o diagnóstico aos seus 40 e poucos, 50 de maneira tardia. Ainda há muito preconceito em relação a buscar essa ajuda e como é que você observa isso? Sim, só uma coisa para acrescentar o que o Pois cara não. falou, eu acho que é importante também salientar que além do tratamento disponibilizado ao paciente, ao sujeito, ao indivíduo, também há políticas públicas para a família, porque também é uma família que muitas vezes tem que abdicar do seu trabalho para o cuidado e realmente precisa de uma rede de apoio, uma rede de A proteção maioria ali das vezes mesmo. a mãe, né? A maioria mesmo, a mãe, esse papel feminino, a avó, que assume e negligencia muitas vezes o seu, né, o meu, o pessoal, o meu subjetivo. Então, é importante e há políticas públicas voltadas para essa família. A gente precisa olhar para essa família que muitas vezes se desestrutura também para dar a inclusão e a dignidade que o Estado deveria estar dando e a sociedade deveria estar respeitando. Então, de fato, há um tratamento, há um direcionamento para o paciente, mas também há para essas famílias. Quem cuida do cuidador? Desculpa, eu vou precisar Fica à chamar vontade. a atenção aqui para o aspecto feminino. O cuidar flexiona sempre no feminino. Os consultórios estão abarrotados de mães, avós, irmãs mais velhas, tias, madrinhas, e há pouca participação masculina. Infelizmente, o ente masculino ele é criado num processo de competitividade, que a misoginia e o patriarcado é muito próprio com isso, que ele precisa ter filhos ISO 9000. Que atendam, né, a um preenchimento de pseudo-perfeição. Pasme, perfeição não existe, né? Não existe. E aí o que é que acaba acontecendo? Há uma insubordinação e um luto vivenciado muito próprio pelos homens, com essa morte desse filho, entre aspas, perfeito, e a percepção de que esse filho ele vai demandar cuidados, talvez por uma vida inteira, e há uma quebra desse pacto familiar, de afetividade, de cuidados, e a maior parte dos casamentos, Juliano, se desfaz. A gente está falando aqui de uma média de 70% desses casamentos não duram, dessas relações afetivas, porque há uma incompreensão dos pais de lidarem com o diagnóstico dos filhos. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Você sabe o que é síndrome de Down, esquizofrenia, TDAH e autismo? A gente fez essa pergunta. Daqui a pouco a gente vê. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre políticas públicas e neurodiversidade. Agora é hora do quadro Povo Fala com Thales Costa. Autismo, TDAH, síndrome de Down, esquizofrenia, transtorno dissociativo de personalidade. Essas são apenas algumas das condições classificadas sob o espectro da neurodiversidade. De acordo com o Ministério da Saúde, existem cerca de 2 milhões de pessoas neurodivergentes no Brasil. Mas será que as informações sobre esse assunto são suficientemente propagadas? O TVDH foi ajuste para descobrir o que as pessoas sabem sobre o assunto. Você sabe do que se trata síndrome de Down, esquizofrenia, TDAH ou autismo? Sim, sei sim. Eu procuro ler sobre essas deficiências, né? Sobre esses problemas, mesmo porque na minha família eu tenho histórico de pessoas com esquizofrenia, então eu procuro estar sempre atualizada. Rapaz, não sei muito não. É uma coisa que não está muito na minha realidade. Não está não. Você sabe do que se trata síndrome de Down, esquizofrenia, TDAH ou autismo?
Sim, conheço todas elas e tenho mais experiência com autismo. Meu irmão é autista e o espectro autista a gente consegue observar tanto pelos estereotipos, também como alguns sinais como os olhos, ou ficar muito restrito no seu mundo, ou até mesmo andar por conta de pé. Então, conheço bastante. Vamos aproveitar então essas respostas para a gente falar sobre terminologias, né? Como se referir. Então, eu queria que vocês nos educassem. Estamos aqui num programa que tem a Educomunicação como guia e direitos humanos. Então, como se referir de maneira adequada? A gente já falou aqui sobre neurodiversidade, neurodivergente, também foi mencionado neuroatipicidade, não é isso? Se fala com muita frequência ainda de deficiente, ou pessoa com deficiência ou deficiente. Como é que a gente se refere? Eu vou passar essa bola para a Carol, que eu achei que ela falou tão bonito mais cedo, mas eu queria falar um pouquinho que, para além também da palavra, é muito o cuidado que a gente emprega, né? Porque a gente está indo, e é importante que tenha esse cuidado, de fato, com essas palavras, porque a gente está se reportando a um indivíduo que merece todo o nosso respeito, mas, para além da palavra, a gente entender também o que significa isso, e incluir na prática, não ficar só no vocabulário ali no português, e a gente, de fato, incluir. Como eu tinha falado anteriormente, a questão do neurotípico e do atípico. A gente já vem quebrando isso quando a gente traz o termo da neurodiversidade, trazendo essa inclusão, que todos nós somos diferentes e todo mundo termina sendo um pouquinho igual, né, Carol? Sim. E aí eu queria passar essa bola para você responder, que você realmente falar com muita propriedade em relação a desse engajamento político em relação a isso. Eu vislumbro com muita propriedade que palavras têm poder. E a forma como a gente se dirige ao outro demonstra o nível de educação que a gente tem em direitos humanos e de acolhimento da diferença. Pela introdução da convenção, a terminologia não é mais deficiente, pessoa especial, necessidades especiais, porque o que é ter necessidade especial? Você pode ter de solitude. Eu tenho de abraços, porque eu adoro abraços. Juliana pode ter de fala. Então, isso é uma série de necessidades especiais. Isso não traduz quem nós somos, né? A verdade é mais uma característica de toda a humanidade. Quando a convenção introduz o pessoa com deficiência como a terminologia, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil ratificou em 2009, também conhecida como Convenção sobre as Pessoas com Deficiência da ONU, né? E aí, o que é que introduz? A terminologia pessoa com deficiência. Se trata primeiro da condição humana, que é ser pessoa, e aí não se coloca deficiente como sinônimo de deficitário, de menos, de limitação, e se diz com deficiência para se atribuir a uma característica, uma subjetividade. E aí a gente não dizer, por exemplo, a pessoa portadora, portar algo, é como eu estou portando meu óculos, eu tiro, deixo em algum lugar, eu tenho a faculdade de usá-lo ou não. Está cada vez menor essa faculdade. Que é uma expressão que essa expressão foi reiterada durante um bom tempo ainda, né? Muito! Portador achavam que era elegante, né? Tucanaram o termo, né? Acharam que era elegante você ficar em cima do muro, nem uma coisa nem outra. Só que portar algo, você tem a faculdade de sair ou não com esse algo. Quem tem deficiência não tem faculdade nenhuma. Porque é uma das características da sua condição humana e seguirá com esse indivíduo até o fim dos seus dias, né? E aí a gente introduz também uma perspectiva de humanização. Quem é que tem subjetividade? Pessoas. Pessoas como você, como eu, como Juliana. Cada um aqui de nós trabalha a perspectiva de, primeiro, não termos laudo, de repente a gente já tem diagnóstico, mas não foi laudado ainda. Segundo, que com a longevidade, todos nós apresentaremos cedo ou tarde. Então, há aqueles que nascem com e aqueles que vão desenvolver em face da vida prolongada, né? Então, a gente está preparado para lidar? Isso é uma pergunta, né, que a gente tem que se fazer e perguntar ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro está preparado para lidar com o contingente populacional de pessoas com deficiência que existe atualmente e aqueles que estão por vir? Né? Os acidentados de trânsito, o Brasil é o segundo lugar no campeonato mundial, né, de pessoas que sofreram mutilações, que sofreram acidentes e, consequentemente, possuem sequelas. Aí já temos um contingente de pessoas com deficiência.
Nós temos também, em face de vários critérios genéticos, ambiental, etc. e tal, falta de cuidados pré-natal, o surgimento de pessoas que já nascem com deficiência. Isso é um outro aspecto. E temos agora pela longevidade, porque a população brasileira está envelhecendo, envelhecida. E está envelhecendo mal, Mal, ainda por cima, mal, quando a gente fala de saúde mental, essa probabilidade desses transtornos vão aumentando, né? Com toda certeza. Agora, deixa eu aproveitar esse finalzinho de bloco, Juliana, e te perguntar algo que, de certa forma, eu perguntei no bloco passado, a gente aproveitar agora para complementar. O que é que significa, e pela tua experiência, sobretudo no consultório, né, a gente falando agora do ponto de vista individual, né? Certo. Para esse paciente que recebe o diagnóstico, que se reconhece assim, né, e que, digamos, supera um determinado tipo de preconceito, uma dificuldade de reconhecer essa condição. O que é que significa normalmente para esse paciente? É óbvio que para cada um vai significar uma coisa diferente, né? Por conta das especificidades. Mas, de uma maneira geral, que característica você percebe nesse sentido de reconhecimento? A pessoa se sente mais empoderada, digamos assim, e a partir dali, então, começa a compreender melhor. O que é que você percebe nisso? De fato, há todos os tipos de reações e emoções envolvidas, né? Porque você mesmo falou, cada sujeito é um, e o diagnóstico vai significar uma coisa totalmente diferente para cada um da gente. Mas eu acho que o que é mais frequente, talvez não na hora que você recebe, lê aquelas palavras e está sendo feita aquela psicoeducação, mas nas semanas seguintes eu acho que vem um sentimento de libertação, de aceitação. O diagnóstico promove aceitação. Então, não vão ser todos, tem gente que guarda o laudo na gaveta e nunca mais olha e não quer ver, mas na maioria dos casos, depois de alguns baques, muitas vezes, vem aceitação. Porque, de fato, quando eu me aceito, quando eu me acolho, eu consigo mudar e ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu vejo muito esse padrão que termina se repetindo. Não em todos, óbvio, mas muitas vezes é o que é relatado para a gente quando retornam para o consultório. E há também um retorno enquanto compreensão de episódios que essa pessoa vivenciou ao longo da vida. Também isso é compartilhado com você? Geralmente isso já é compartilhado na avaliação. No caso do diagnóstico tardio, esse adulto chega porque ele fala, tem alguma coisa diferente, tá? Tem alguma coisa estranha, eu tô com prejuízos funcionais na minha vida que eu não era para ter. E aí, quando ele chega na avaliação, a gente tem 10 sessões, são 10 horas ali conversando, às vezes mais, falando com o psiquiatra, falando com o familiar. Então, quando ele chega para o diagnóstico, ele já percorreu um caminho que muitas vezes eles não têm surpresa do que vem, porque eles mesmos foram levando cada migalhinha para esse diagnóstico ser construído. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos, que é quando a nossa convidada e a professora Carol Ferraz respondem a uma pergunta feita por você que acompanha o nosso programa. A gente volta daqui a pouco. De volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Políticas Públicas e Neurodiversidade. A neuropsicóloga Juliana Cardoso e a professora Carol Ferraz respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha nosso programa, porque chegou a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Elaine Oliveira. Os direitos das pessoas neurodiversas aos espaços de lazer, atendimento à saúde e acesso à comunicação devem ser garantidos a partir de ações de políticas públicas governamentais para essas pessoas. E sobre esse direito, Carlos Roberto, que é designer de moda, tem uma pergunta para o quadro Educar de hoje de Direitos Humanos. Eu gostaria de saber como lidar com os neurodiversos nos ambientes educacionais, garantindo a eles a educação a partir das suas necessidades específicas. A gente agradece ao designer de moda, Roberto Carlos, pela pergunta e já passo a bola para vocês. Como pensar no ambiente educacional para a neurodiversidade? Então, Juliana. a gente está avançando muito, tanto na questão acadêmica da primeira infância, até as pós-graduações, de fato, permitir um ambiente acolhedor. E aí, de volta, eu falo nessa questão da inclusividade, para colocar todo mundo nas suas diferenças, para ser acolhida da melhor forma possível. Então, a gente já tem plano específico de aprendizagem individualizado,
Então, a própria escola, a própria faculdade, muitas vezes junto com a equipe psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, quem for que acompanha o sujeito, e a família, que aí entra em cena com a grande importância, estrutura quais são as necessidades desse sujeito. Porque quando a gente pensa no TEA, por exemplo, o nível de suporte 1, a gente tem Traduz para várias gente. nível O de que é suporte. nível de suporte Leve, 1 no TEA? levíssimo. Nível de suporte 1 é o que a E gente... TEA. É autismo, é o Certo. TEA. E o nível Porque de são suporte... diferentes graus, é isso? nível de suporte 1, 2 e 3, que antes a gente definia por grau. Certo. Leve, moderado e severo. Hoje a gente já fala nível de suporte. Nível de suporte, Nível de certo. suporte 1, 2 ou 3. O quanto essa pessoa vai precisar de auxílio para desempenhar as atividades básicas da vida, para a questão laboral, todas essas questões. Então, o nível de suporte 1, por isso que era chamado leve, porque a pessoa tem sim prejuízos, tem dificuldades. E é um ponto que a gente tem que bater, que muitas vezes a gente fala que é leve e acha que a pessoa não está em sofrimento. Ela está, mas sendo que ela tem menos comprometimentos na funcionalidade do que tem a nível de suporte 2 ou 3, por exemplo. Então, a gente precisa entender que mesmo dentro de um grupo, um grande grupo, digamos assim, de nível de suporte 1, a gente vai ter paciente que tem alta sensibilidade sensorial. Então, por exemplo, uma luz muito forte afeta, um barulho mais ensurdecedor já incomoda muito e desregula. Outros não vão ter essa questão sensorial tamanha, mas vai ter uma dificuldade de interação muito importante. Então, a gente precisa, de fato, captar a dificuldade de cada um, a sensibilidade de cada um e fazer um plano estratégico para esse paciente e para esse indivíduo de forma individualizada. E aí a escola e a faculdade ela tem obrigação disso, entre outras políticas. Por exemplo, tempo de prova diferenciado, provas em lugares separados, a estrutura, né, da matéria que está sendo passada. Muitas vezes ela precisa ser adaptada. A questão da compreensão verbal, a gente tem dentro da neurodiversidade dislexia, que é um transtorno de aprendizagem voltado para a leitura. Então, a gente precisa reformular essa escrita para que esse aluno entenda. Então, a gente tem políticas públicas, sim, se não estiver sendo cumprido, pode ser denunciado ao Ministério Público, inclusive, que as escolas e as faculdades têm que cumprir, porque é lei. E a gente tem várias estruturas, várias ideias já formadas, mas que ainda é muito difícil, né, na verdade, ser de fato implementada. Porque como a sociedade desconhece seu direito, muitas vezes, até pela dificuldade estrutural de um colégio colocar um AT, por exemplo, uma faculdade colocar um acompanhante terapêutico, que é o AT, é o costume de falar esses termos, mas é complicado, realmente, quando a gente fala de estrutura, mas que precisa ser colocado. E aí, a nossa sociedade, ela não conhece os direitos dela. E muitas vezes é negligenciado esse direito e que causa mais comprometimento no amanhã desse sujeito. Professora Carol. Veja, eu estava aqui pensando, Juliana falando e eu pensando. Na verdade, a gente precisa identificar quem são os neurodiversos. No sentido, não é a lista de Schindler, pelo contrário, é a lista do acolhimento, para que a gente compreenda quais são as necessidades educacionais específicas de cada um e, consequentemente, a gente possa adaptar os cursos. As instituições de ensino. Instituições de ensino. Certo. E estou falando especificamente agora enquanto professora de universidade. Então, a gente tem que ter uma preocupação dentro da universidade com o adulto, né, que está dentro da neurodiversidade para que ele seja acolhido. Com relação a crianças e adolescentes dentro de escola, eu sou menos otimista que Juliana. Eu acho que não existem escolas inclusivas, existem escolas com propostas menos excludentes, porque a inclusão escolar ainda é um sonho. Mas é um sonho real e possível. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais essa interação. Escola, família, terapia, terapeutas. Porque, primeiro, a família não é inimigo, os terapeutas não são inimigos da escola. A gente está querendo construir um processo pedagógico inclusivo, real e factível. Para isso, todo mundo precisa contribuir, né, e funcionar. Lógico, atividades de vida diária, né, que a gente chama, é uma das maiores dificuldades, porque assim, tem gente com sensibilidade sensorial
que o som da voz do outro já desregula, que a luminosidade, os cheiros, então é preciso que a gente amplie e veja o que seria melhor. Até alteração, às vezes são alterações simples, mudança de lâmpada, né, de cor de lâmpada, é a gente pensar em banheiros que não sejam um único banheiro adaptado, mas que sejam todos os banheiros adaptados, porque as pessoas são diferentes. A gente pensar em piso tátil, piso tátil é uma fortuna. Existem tantos projetos maravilhosos, inclusive nas universidades, construídos para esse de piso tátil ser feito com tampinha de garrafa PET. A gente precisa construir, por exemplo, a popularização dos cursos de linguagem dos sinais, porque são poucas pessoas que são habilitadas, né? E a gente precisa entender que é o segundo idioma no país. Então, é português e Libras, e as pessoas precisam, né, ter essa popularização. E a gente precisa compreender que as novas gerações elas estão muito mais sensíveis, porque elas são educadas em direitos humanos há mais tempo do que as gerações antigas. Lógico, excetuando o período nefasto, né, de 2018 a 2022, onde a gente passou praticamente uma hecatombe no deságio da implementação de políticas públicas em direitos humanos e na efetividade delas, a criança ia para a escola e acontecia o que seu filho relatou para você. A diferença é a normalidade, é o comum, é o usual, né? E agora a gente reintroduz o retorno desse processo de sensibilização. Mas é preciso que se diga que a gente luta contra preconceitos de adultos desinformados, porque quem é informado não tem como, né, contribuir com essa desinformação. Então, a pergunta que se faz, Juliana, eu devolvo para você. Nós estamos dispostos a educar os educadores? Porque a gente precisa educar esses educadores para que eles sejam acolhedores de todos. Porque eu não dou aula só para quem não se diz, ou não acha que integra a neurodiversidade. Eu dou aula para a diferença. Aqueles que não se acham tão diferentes assim vão aprender nas minhas aulas que eles são diferentes. Porque todos nós somos diferentes, uns mais, outros menos. Mas a diferença é a regra, não é a exceção. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre políticas públicas e neurodiversidade. Perguntar agora, primeiramente, a Carol, sobre a mobilização da sociedade civil, né? A gente falou no bloco passado sobre a necessidade de implementação de determinadas medidas, sobretudo a partir da perspectiva de políticas públicas, do Estado em ação. E aí eu queria te perguntar, Carol, sobre a mobilização da sociedade, né? A gente falou sobre a educação dos educadores, falamos sobre família, e que papel, né, tem jogado os movimentos organizados, quando o tema é neurodiversidade? O que dizer sobre esse processo de organização da sociedade civil? Veja, isso, se a gente for fazer uma análise cronológica, data basicamente do final da década de 90, quando começaram as reuniões e tratativas em Nova York, né, que é a Convenção também sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é chamada de Convenção de Nova York, na década de 90, 96, 97, aproximadamente. E aí começou o processo de organização, entre metade da década de 90, dos movimentos em defesa das pessoas com deficiência. Se a gente for fazer uma análise cronológica junto aos outros movimentos que já estão estruturados na década de 20, 30, 40, 50, como, por exemplo, movimento de mulheres, movimento, né, o movimento negro unificado, movimento indígena. Então, este movimento em defesa da luta das pessoas com deficiência foi aquele que mais demorou a se organizar politicamente, por razões muito óbvias, de invisibilidade, opressão, né, de ausência, né, de políticas públicas. Então é muito recente, né, historicamente falando, mas é um movimento muito aguerrido. Prova disso, por exemplo, é o fato do rol taxativo
no processo de julgamento, as pessoas se acorrentaram nas grades do STJ. E aqui eu chamo a atenção para a luta de mães do movimento TEA, né, que estavam de frente a isso, exigindo uma análise melhor de inclusão e de aumento e amplitude desse rol, né, para que a Agência Nacional de Saúde não esquecesse as pessoas e as suas subjetividades. Agora, é um movimento muito complexo, porque ele compõe-se por pessoas com deficiência, seus familiares e muitos terapeutas. A gente teve várias ondas dentro do movimento de defesa das pessoas com deficiência. A primeira onda foi iniciada pela defesa inicial, que foi dos terapeutas. Foram os terapeutas que chegaram, botaram a cara literalmente no sol e disseram: olha, existe as pessoas, a gente precisa ouvi-las, elas precisam ser vistas, elas precisam ser observadas. E isso a gente chama atenção para a Anísia da Silveira, que é um ícone, né, na luta antimanicomial no Brasil e na arte-terapia. Mas aí passou a primeira onda, entrou a segunda onda, que seria a participação das famílias. E as famílias disseram aos terapeutas: muito obrigado, mas agora quem vai ter o protagonismo somos nós. E aí o movimento vem com tudo e diz assim: veja, nada sobre nós sem nós. Então a gente não precisa que o outro fale sobre os nossos direitos, as nossas subjetividades. Nós queremos falar também. E aí, hoje, a luta é encabeçada e protagonizada pelas pessoas dentro da neurodiversidade, com o apoio dos familiares, com o apoio dos terapeutas, mas o protagonismo em si se dá com base exatamente de não falem por nós, porque nós existimos e nós estamos aqui para falar. E dentro do movimento TEA, né, que é o movimento que eu mais participo, é muito nítido os autistas adultos, como eles têm protagonizado essa discussão. E aí, com base nesse direito de voz e de visibilidade, a gente descobriu barbáries praticadas, por exemplo, terapeuticamente. Né? Por exemplo, a primeira versão de ABA, que eu tenho horror, diga-se de passagem, que era muito desumanizada, que você fazia treinamentos, inclusive com o uso de luvas, que davam uns pequenos choques. A primeira versão de ABA... ABA é um método de treinamento de atividades de vida diária. Para que essa pessoa que está dentro da neurodiversidade, ela aprenda a ter uma rotina e a lidar com o cotidiano. Dar laço em sapato, escovar seus dentes. É um processo de independência, né? E de autonomia. Mas, assim, se quis tanto que isso fosse rápido, para mostrar resultados, que esqueceu-se de humanizá-lo. Era um condicionamento operante mesmo, como se fossem ratinhos. Certo. Então, assim, a gente lutando para defender os ratinhos e tirá-los do laboratório, e a gente introduzindo seres humanos lá. E aí disse: não, chega, não vai, não é isso que a gente quer que as pessoas tenham autonomia e independência, mas sem desumanizá-las. Mas isso se baseou muito no fato das declarações das pessoas autistas oralizadas e dentro do que se chama suporte 1. Mas, de novo, a fala de Juliana foi tão maravilhosa nesse aspecto, porque assim, que a gente fala de leve ou levíssimo, a gente não está na pele do outro para saber, né, as dificuldades. O fato de você ter que sair para um lugar que tem muita gente, a gente se sentir incomodado com os cheiros, com as presenças, com a luminosidade. Então, é muito fácil a gente dimensionar e achar que as subjetividades de alguém é muito pouco, porque comparando-se com o outro, a régua em que há maiores subjetividades seria escassa necessidade do suporte. A gente não está dentro do outro para se aperceber no desafio que é lidar com o mundo que não vê a diferença com bons olhos ainda, né? E você se sentir menos pessoa por conta dessa sua invisibilidade. Você falou uma coisa bem interessante. Um paciente meu uma vez falou: Juliana, eu preferia ter um nível de suporte 2, que talvez eu seria mais respeitado. Porque pelo nível de suporte 1, as pessoas exigem que eu faça, que eu vá, que eu me esforce. É só se esforçar. Vai lá, se esforça, interage. Você consegue. Exato. E ele falou: se talvez eu tivesse mais dificuldade, talvez iam aceitar mais. Eu e me deixar detesto quieto. esse otimismo, esse good vibes eterno. Assim, você pode, você consegue. Você não está calçando os sapatos do outro para saber. A dor do outro. E aí, deixa eu perguntar, a gente está no finalzinho do programa e eu queria te perguntar, Juliana, o seguinte. Imaginando que, eventualmente, alguém que está assistindo a gente, né, quer se informar mais ou desconfia que tem o diagnóstico, ou então um pai que, a partir do que foi conversado aqui, percebe algo no filho ou na filha, ou o filho que percebe algo no pai ou na mãe,
Que recomendação você daria para alguém que, a partir dessa discussão, despertou para o tema? Procurar profissionais de saúde são os, de fato, que podem ajudar nessa condução para o diagnóstico e também para o tratamento. Então, psicólogo, pediatra, psiquiatra também, que muitas vezes há um preconceito, mas eles são especialistas para esse diagnóstico, neurologista, profissionais da equipe de saúde mesmo, que possam estar, fono também, que é muito interessante, fonoaudiólogo, nessa questão da verbalização, que muitas vezes o paciente vai ter essa dificuldade. Apraxia, Então, é esse olhar, de fato, desses profissionais para orientar, procurar ajuda, se informar. Hoje, eu falo que a internet, a gente tem muita informação boa, tem muita informação ruim também, errada, mas se a gente procurar, a gente tem revistas sérias, a gente tem canais muito sérios que trazem informações boas e de fato, fiéis, que a gente pode estar se orientando. E, claro, conversar, procurar ajuda. Eu acho que o primeiro passo é quando a gente fala. Quando a gente fala o que nos angustia, o que está nos fragilizando de alguma forma, e aí a gente consegue, com ajuda também, né, quando a gente volta para a rede de apoio, a gente volta para essa rede e a gente consegue fazer um diagnóstico, que nem sempre é fácil, porque vários diagnósticos, é muito comum a comorbidade ter mais de um diagnóstico ali na mesma pessoa, 2, 3, então os sintomas se sobrepõem. Embora não seja fácil esse diagnóstico, a gente consegue pelo menos vislumbrar o que está tendo esse prejuízo e começar a tratar, muitas vezes antes do diagnóstico ser fechado. Espero que o nosso programa colabore nesse Também sentido, espero. né? Infelizmente o tempo da gente acabou, a gente agradece E mais. que as pessoas se sintam contempladas dentro da sua diferença. Isso. Perfeito. Né? E acolhidas, eu acho que é Isso. muito importante. Então, Esse a gente objetivo. agradece demais. Juliana agradeço, Cardoso, obrigada. neuropsicóloga, aqui pela participação. Professora Carol Ferraz, professora pesquisadora aqui da Universidade Católica de Pernambuco. TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!